Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em extrair o essencial. Hoje a gente vai mergulhar num clássico, né? Um marco mesmo na literatura de vendas. Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas, do Neil Rackham. A nossa ideia aqui é destilar as lições mais valiosas desse livro, sabe? Pensando especialmente em quem está ali na linha de frente, fazendo prospecção direta, negociando, aquelas vendas maiores, mais complexas. E é um material fascinante, viu? Principalmente porque, assim, ele não nasceu de achismo, né? O Spin Selling, ele é fruto de uma pesquisa, olha, colossal. Foram 12 anos acompanhando 35 mil visitas de vendas, em 23 países. Imagina o investimento nisso. Hoje daria mais de 30 milhões de dólares fácil. O objetivo era entender o que os vendedores de sucesso realmente faziam na prática. Não o que eles achavam que faziam, mas o que eles faziam mesmo, sabe? E o mais legal é que muitas descobertas foram contra o senso comum da época, né? Desafiaram o que muito curso de vendas ensinava. Certo, ok. Então vamos desempacotar isso. E este bate-papo é um oferecimento da Máquina de Leads, sua fonte ilimitada de novos clientes. Bom, o ponto de partida do livro, que eu acho que já quebra um paradigma legal, é essa constatação. Vender coisas simples, de baixo valor, é muito diferente de vender soluções complexas de alto valor. E o pior, né? Muitas técnicas que funcionam super bem para uma venda rápida, pequena, podem até atrapalhar na venda grande. Isso é bem contraintuitivo para muita gente. Sem dúvida. Totalmente. E a razão para estar na própria natureza dessas vendas grandes, né? A gente está falando de quê? Ciclos de venda mais longos, com várias visitas, várias interações. A decisão envolve mais grana, mais risco para o cliente, é um compromisso maior. E quase nunca é uma pessoa só decidindo, né? São várias. E muita conversa importante rola sem o vendedor estar na sala. Então a consequência de errar na compra aqui, nossa, é muito mais séria. Faz todo sentido. Não dá para comprar, sei lá, material de escritório com contratar um software que vai mudar a operação inteira da empresa, né? E por isso o Rackham questiona se aquela sequência clássica de vendas, abertura, investigação, apresentar benefícios, lidar com objeções, fechamento, se ela se aplica, assim, direto nesse cenário mais complexo. Ele até reorganiza a visita de vendas em 4 estágios, que são abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Parece parecido, né? Mas a pesquisa dele revelou uma coisa crucial. Nas vendas grandes, a fase de investigação, essa sim tem um maior peso no sucesso final. Disparado. Quer dizer, então, que quem manda bem nas perguntas, quem realmente cava a fundo para entender a situação do cliente, essa pessoa tem mais chance de fechar o negócio. É isso? Exatamente. É isso. A habilidade na investigação é tipo o alicerce de tudo, sabe? Se você falha aí, você compromete todo o resto. Não adianta nada ter um discurso de produto incrível se você não entender o problema real do cliente, ou se não construir o valor daquilo na cabeça dele antes. E isso leva a gente para um ponto que sempre dá o que falar: o fechamento. Aquele mantra ABC, always be closing, né? De que vendedor bom tem que pressionar, tem que saber a hora H de fechar. O Spin contesta isso? De frente, para vendas grandes, não é. Contesta e contesta com dados. Primeiro, eles observaram que nas visitas de vendas grandes que davam certo, os vendedores usavam, pasmem, menos técnicas de fechamento explícitas do que nas visitas que fracassavam. Ou seja, menos pressão parecia estar ligada a mais sucesso. Menos pressão, mais sucesso. Caramba, isso vai contra muito treinamento de vendas tradicional. Vai mesmo. E tem aqui um estudo clássico da loja de fotografia que ele cita. Treinar a equipe em técnicas de fechamento aumentou a venda dos itens baratos, tipo filme fotográfico. Ok. Mas, surpreendentemente, diminuiu a venda dos itens caros, câmeras, lentes, equipamentos. Ou seja, a pressão funcionou para a decisão pequena de baixo risco, mas afastou o cliente na decisão maior. Entendi. Faz sentido. O comprador de algo mais complexo, que muitas vezes é um profissional, alguém experiente, ele percebe a técnica de pressão. E isso gera o quê? Desconfiança.
e acaba prejudicando o relacionamento, que é essencial nessas vendas mais longas, né? Perfeito. É exatamente isso. A pressão pode até funcionar ali no curto prazo para uma venda pequena, mas em vendas grandes, onde a satisfação depois da venda, a continuidade, onde tudo isso é chave, ela pode ser, pode ser destrutiva para o relacionamento. Menos é melhor, como que a gente consegue que a venda avance? Porque também não dá para ficar só na conversa e esperar o cliente decidir sozinho um dia, né? Qual que é a alternativa que o SPIN traz? A alternativa é redefinir o que significa sucesso numa interação de venda complexa. Não é só vendi ou não vendi. O Hacking propõe 4 resultados possíveis para uma visita. Primeiro, pedido. Óbvio, né? O negócio fechou. Sucesso, claro. Segundo, avanço. E aqui, olha, aqui tá a chave. É quando você combina uma ação concreta com o cliente. Uma ação que move a venda para a próxima etapa de verdade. Tipo o quê? Marcar uma demonstração para os diretores, conseguir acesso àquele decisor que faltava, iniciar um teste piloto, fornecer uns dados específicos para uma análise conjunta. Isso é sucesso. A venda andou objetivamente. Terceiro, continuação. Aqui a conversa termina amigável, sabe? Todo mundo sorrindo, mas sem nenhum próximo passo concreto definido. São aquelas frases clássicas. Gostei, vamos nos falando, me manda o material que depois eu olho, vou pensar e te retorno. Isso, pro SPIN, é um fracasso disfarçado. Não teve progresso real nenhum. E quarto, recusa. O cliente diz não, claramente. Fracasso claro também. Nossa, que interessante essa distinção. Quer dizer que a regra de ouro em vendas complexas deveria ser: se não saiu da reunião com o próximo passo concreto, agendado ou definido, a reunião na prática foi um fracasso, mesmo que o cliente tenha sido super simpático. O foco total, então, tem que ser buscar avanços. Isso aí. Exatamente. Chega de se iludir com continuações que só dão falsa sensação de progresso. E como conseguir esses avanços sem usar pressão? A pesquisa identificou 4 ações que os vendedores de sucesso fazem consistentemente. Primeiro, investigar corretamente. É o principal, como a gente já falou. Se o valor da solução foi bem construído na cabeça do cliente durante a investigação, e já já a gente fala do SPIN para isso, o compromisso para o próximo passo surge quase que naturalmente. Segundo, verificar se as preocupações foram cobertas. Antes de pedir um avanço, dá uma checada. Ficou alguma dúvida principal sobre o que a gente conversou? Mostra que você está ouvindo, que se importa. Terceiro, resumir os benefícios. Relembrar rapidinho o valor que foi construído ali na conversa, conectando com as necessidades explícitas do cliente. E quarto, propor um compromisso adequado. Sugerir um avanço que seja lógico para aquela etapa da venda, realista, apropriado. Não adianta querer pedir em casamento no primeiro encontro, né? Boa. E o motor dessa investigação toda que constrói o valor e leva aos avanços é a famosa sequência de perguntas SPIN. É o coração da metodologia, certo? Sem dúvida. O nome do livro vem daí, né? SPIN é o acrônimo para 4 tipos de perguntas, usadas numa sequência lógica. A ideia é descobrir problemas e amplificar a necessidade de resolver esses problemas. Vamos passar por cada uma, então. Começa com S, de situação. O que são essas? S. Perguntas de situação. São as perguntas mais básicas para entender o contexto geral do cliente. Qual equipamento vocês usam hoje? Quantas pessoas trabalham nesse processo específico? Elas são necessárias, claro, mas, cuidado, tem que usar com moderação. Vendedores experientes pesquisam antes da visita e fazem poucas perguntas de situação. Por quê? Porque o excesso cansa o comprador, sabe? E não agrega valor para ele. Ninguém gosta de passar por um interrogatório. Verdade. Perguntar coisa que já está no site da empresa pega super mal. Depois do S vem o P, de problema. Certo. Isso. P, perguntas de problema. Aqui o foco muda. Você começa a explorar dificuldades, insatisfações, problemas mesmo. Quais são os maiores desafios que você enfrenta com esse equipamento atual? Você está totalmente satisfeito com o tempo que esse processo leva hoje? Essas perguntas ajudam a descobrir o que o livro chama de necessidades implícitas. São vitais. Afinal, se não tem problema, não tem venda, né? Ok, achamos um problema, o cliente disse, meu processo é meio lento. Isso já basta para vender algo complexo?
Só apontar o problema? Olha, em vendas pequenas talvez até funcione, mas em vendas grandes geralmente não. Identificar o problema é só o começo, sabe? É aqui que muito vendedor para. E é justamente aqui que o SPIN faz toda a diferença com o próximo passo: as perguntas de implicação. É isso. Haha, podemos dizer que sim. São as que doem um pouquinho, mas para o bem da venda. E perguntas de implicação. Elas exploram as consequências daquele problema que foi identificado. Qual o impacto dessa lentidão na sua capacidade de entregar para o cliente final? Se esse erro continuar acontecendo, quais podem ser os efeitos nos custos ou até na reputação da empresa? Como essa dificuldade toda afeta o moral da sua equipe ou a satisfação dos seus próprios clientes? Essas perguntas, elas transformam o que parecia um incômodo pequeno num problema sério, um problema que exige atenção urgente. Elas constroem a urgência e ajudam a justificar o investimento na solução. E são poderosíssimas com os decisores, que pensam em termos de impacto no negócio. Agora sim, aqui a coisa muda de figura, né? Não é só o vendedor dizer seu processo é lento, é fazer o próprio cliente pensar: caramba, essa lentidão tá me fazendo perder X mil reais por mês. Ou, isso tá deixando meus clientes muito irritados. Isso sem criar necessidade de agir. Exatamente. Você não só aponta a dor, você ajuda o cliente a sentir o tamanho real dela. Aumenta a percepção do problema, torna ele explícito e significativo. E aí, depois de explorar bem as implicações, vem o último tipo de pergunta, para fechar o ciclo de forma positiva. O N de necessidade de solução. Isso. N perguntas de necessidade de solução. Em inglês é need payoff, que a tradução não pega tão bem, mas a ideia é essa. Essas perguntas focam no valor, na utilidade, na importância de resolver o problema. Se você conseguisse eliminar essa lentidão que a gente conversou, como isso ajudaria a bater suas metas? Quais seriam as vantagens para a sua operação se você tivesse um relatório de erros em tempo real? Seria útil para a sua equipe se eles tivessem acesso a essa informação mais rápido? O ponto crucial aqui, e que é genial, é que elas fazem o cliente verbalizar os benefícios da solução, não o vendedor. Opa, espera aí, isso é muito interessante. Então o vendedor não apresenta os benefícios de cara? Ele faz perguntas para o próprio cliente dizer quais seriam os benefícios para ele? É uma inversão total do que a gente costuma ver. É uma inversão poderosíssima. Pensa bem. Quando é o cliente que fala: nossa, se a gente tivesse isso, a gente poderia aumentar nossa produção em 15%, o impacto é muito maior do que se o vendedor dissesse a mesmíssima coisa, concorda? Isso cria um clima positivo focado na solução, reduz objeções futuras porque foi ele quem viu o valor e, muito importante, prepara o cliente para vender a solução internamente para outros decisores. Ele já tem o discurso na ponta da língua. Entendi. Nossa, muito bom. O vendedor age quase como um consultor, um facilitador, ajudando o cliente a diagnosticar a fundo o problema e depois a visualizar concretamente os ganhos da solução. E isso nos leva direto para como apresentar o produto ou serviço, né? A tal demonstração de capacidade. O SPIN também muda a forma de fazer isso, certo? Questionando aquele conceito clássico de características versus benefícios. Muda sim. O Hakan acha essa divisão tradicional meio simplista para vendas grandes. Ele propõe uma visão um pouco mais nuançada, baseada no impacto real que cada tipo de afirmação tem sobre o cliente nesse contexto. Ele fala de 3 coisas. Primeiro, características. São só fatos neutros sobre o produto ou serviço. Tem processador X, é feito de aço inoxidável, nosso escritório fica em tal lugar. Em vendas grandes, o impacto disso é baixo. Às vezes até negativo se você joga essa informação muito cedo, sem contexto. Segundo, vantagens. Aqui você mostra como uma característica pode ajudar o cliente de uma forma mais genérica. Isso aqui vai te economizar tempo, é mais rápido que o modelo anterior que você usa. As vantagens geralmente respondem a necessidades implícitas, os problemas. Elas até funcionam em vendas pequenas, mas... Qual é o problema com as vantagens nas vendas grandes? Parece bom dizer que algo economiza tempo para o cliente, ué. Pois é, parece bom. Mas o problema, segundo a pesquisa do SPIN, é que as vantagens são a principal causa de objeções em vendas complexas, principalmente objeção de preço ou de valor. Por quê?
Porque elas oferecem uma solução, isso economiza tempo, antes que o cliente tenha percebido que o problema de tempo dele é realmente grave e custoso, o que as perguntas de implicação fariam, e antes que ele mesmo tenha verbalizado o desejo pela solução, o que as perguntas de necessidade de solução fariam. Aí o cliente pensa, legal que economiza tempo, mas meu problema de tempo não é tão grande assim para justificar esse custo, ou não sei se preciso mudar tudo só por causa disso. E aí vem a objeção. Entende? E o pior, muita gente chama essas vantagens de benefícios. Aí gera uma confusão danada. Puxa vida. Então aquilo que a gente muitas vezes chama de benefício, nosso sistema é mais rápido, pode, na verdade, estar cavando a cova da venda, gerando a objeção de preço ou de necessidade. Isso é forte. Qual seria, então, o benefício de verdade na definição do SPIN? O benefício, definição SPIN, é quando você mostra como o seu produto ou serviço atende a uma necessidade explícita que foi verbalizada pelo próprio cliente. Lembra das perguntas N? Elas fazem o cliente dizer, eu preciso de X ou seria ótimo ter Y. O benefício SPIN é a resposta direta a isso. Exemplo, o cliente disse lá atrás, depois das perguntas N, eu realmente preciso reduzir o tempo desse ciclo para X dias. O benefício SPIN seria algo como, olha, você mencionou que precisa reduzir o tempo do ciclo para X dias. Nosso sistema faz exatamente isso e eu posso te mostrar como aqui, permitindo que você atinja essa meta que você mesmo definiu. Tá. Então, o benefício SPIN só funciona de verdade depois que o cliente já disse eu preciso disso ou seria ótimo ter aquilo. A necessidade explícita tem que vir primeiro, tem que ser construída pelas perguntas em e N. É isso? Perfeitamente colocado. É exatamente essa a lógica. O benefício SPIN é a resposta direta a um desejo, a uma necessidade que já foi articulada pelo cliente. Por isso que ele é tão poderoso e persuasivo. E por isso que ele tende a gerar apoio. Nossa, é isso mesmo que eu preciso. Em vez de objeção. Fazer um bom trabalho com as perguntas de implicação e necessidade de solução torna a apresentação de benefícios muito mais eficaz e muito mais natural também. Isso me faz pensar direto nas objeções. Se a gente está construindo valor tão bem assim com o SPIN, o que ele diz sobre aquele momento tenso, né? Quando o cliente fala mais, ou o preço. A maioria dos treinamentos foca muito em técnicas para rebater objeções depois que elas aparecem. E a abordagem do SPIN é, mais uma vez, um pouco diferente. O foco principal não é na remediação, é na prevenção. A pesquisa indicou que a maioria das objeções em vendas grandes, especialmente aquelas relacionadas a valor ou preço, não são inevitáveis, sabe? Elas são, muitas vezes, criadas pelo próprio vendedor. Criadas pelo vendedor. Como assim? Explica melhor isso. Principalmente para aquele erro que a gente acabou de falar. Apresentar vantagens, soluções genéricas tipo é mais rápido, cedo demais, antes de construir o valor de verdade na mente do cliente usando as perguntas de implicação e necessidade de solução. Se o cliente ainda não está convencido de que o problema dele é grave, ou se ele ainda não verbalizou o desejo pela solução, qualquer proposta de valor que você fizer vai parecer cara demais ou desnecessária ou legal, mas não para agora. Aí vem a objeção. Parece quase bom demais para ser verdade que a maioria das objeções de valor pode ser evitada. Na prática, mesmo com um bom SPIN, os clientes não vão sempre pechinchar ou questionar o preço, sei lá, por hábito. Claro, claro. Objeções genuínas sempre vão existir. Sobre a adequação do produto para um caso específico, sobre restrições orçamentárias reais que a empresa tem, ou a simples negociação de termos. Isso faz parte e precisa ser tratado com respeito, com profissionalismo. Mas a pesquisa SPIN mostra uma correlação muito forte. Vantagens: é mais rápido. Tendem a gerar objeções de valor, mas é caro. Benefícios SPIN: resolve aquele problema X que você diz que precisa resolver. Tendem a gerar apoio ou aprovação. É disso que eu preciso. Então, ao usar o processo SPIN para construir o valor, antes de apresentar a solução como um benefício claro para uma necessidade explícita, você está eliminando a causa raiz de muitas objeções comuns, que é a falta de valor percebido. Você está tratando a doença, entende? E não só o sintoma, que é a objeção. Faz muito sentido. É mudar o foco, né? De ser reativo, ficar esperando a objeção para tentar rebater, para ser proativo, construir o valor de um jeito que previna a maior parte delas. Bom, resumindo então as grandes viradas de chave do SPIN Selling que a gente conversou aqui.
Vendas grandes são diferentes, exigem abordagem diferente, a investigação é a fase crucial. Usar a sequência SPIN, situação, problema, implicação, necessidade e solução, é a forma de construir o valor na mente do cliente e de forma colaborativa. Isso redefine o que é um benefício eficaz, que é responder a uma necessidade explícita dita pelo cliente e redefine como buscar compromisso, focando em avanços concretos e não em pressão ou em continuações vagas. É isso. Exato. Perfeito resumo. E para o profissional que trabalha com prospecção direta, que muitas vezes inicia essas conversas complexas do zero, nossa, isso é ouro puro. A habilidade principal não é só apresentar bem o produto, é primeiro investigar para achar dores que talvez nem o cliente percebesse direito. Problema. Depois amplificar a importância dessas dores, mostrar as consequências. Implicação. Aí, guiar o cliente para ele mesmo enxergar e verbalizar o valor de resolver aquilo. Necessidade de solução, para só então, no momento certo, posicionar sua solução como o benefício perfeito para aquela necessidade que agora está clara, está explícita, está reconhecida pelo cliente. Isso muda o jogo completamente, previne a maior parte das objeções de valor e aumenta, assim, brutalmente a chance de conseguir um avanço real na venda. Fica aqui, então, uma provocação final para o pessoal que está nos ouvindo, pensando nesses insights todos. Se a pesquisa mostra tão claramente que investigar e construir valor com perguntas é mais eficaz do que pressionar para fechar em vendas complexas, como será que as empresas poderiam adaptar suas métricas e a forma como avaliam suas equipes de vendas? Talvez começar a valorizar mais a qualidade da investigação, o número de avanços concretos conquistados em cada etapa e não só o volume de fechamentos lá no fim do mês. Será que isso não alinharia melhor os incentivos com as práticas que realmente funcionam nesse tipo de venda mais estratégica? Fica a reflexão, né? Este bate-papo foi um oferecimento da Máquina de Leads, sua fonte ilimitada de novos clientes.